Olá pessoal, hoje é segunda-feira, tá? Mas apesar de ser segunda-feira, o vídeo que eu vou gravar vai ser sobre álgebra 2, tá? Eu sei que minha foto está em cima, tá? Eu não estou enganado. Então, álgebra 2, tá? O vídeo vai ser sobre isso. Por que isso não cálculo, né? Porque na reunião de cálculo? Porque hoje a turma está fazendo umas atividades para eles praticarem e tal. E aí eu vou gravar o vídeo de álgebra hoje, tá? E não só isso. Oficialmente, amanhã, eu descobri recentemente eu entrarei de férias. Então eu vou gravar esse vídeo de álgebra 2 hoje. Provavelmente na sequência eu vou gravar outro, tá? Porque eu entro de férias amanhã, dia 7, e fico até dia 29, tá? Por questões de pandemia, eu esqueci que eu tinha marcado esse negócio. E aí, bom, foi, agora ficar de férias. Não significa que eu não vá eventualmente durante esse tempo gravar uma coisa ou outra, tá? Eu posso gravar, não digo que não, mas farei outras coisas, tá? Até porque chegou o meu computador novo, eu ainda não estou gravando nele porque eu estou instalando umas coisas nele. Ele está aqui do lado, tá? Mas, mas é isso. Então vamos começar. Eu vou ficar diminuto aqui no cantinho, eu ainda estou me mexendo, tá? A escrita vai ficar, opa, aqui desse lado. Legal, porque a tela realmente está desse lado, embora esteja espelhado por algum motivo. É aqui. Então, álgebra 2, tá bom? No vídeo anterior, no da semana passada, a gente mexeu a gente estava mexendo ainda com o nome de fatoração única, tá? E a gente viu essencialmente essa demonstração aqui, a demonstração do que nas notas de aula está como teorema 2117, que caracteriza os domínios de fatoração única como sendo aqueles nos quais todo elemento razoável, então, todo elemento não nulo e não invertível tem uma fatoração por irredutíveis e no qual todo elemento irredutível é primo. Então, essa afirmação aqui, que eu destaquei, ela, em certo sentido, ela substitui a afirmação que a gente tinha na definição oficial de domínio de fatoração única, que pedia aquela unicidade a menos de associados e a menos de permutação. Então, ela entra no lugar dessa condição 2 aqui, tá? Então, em certo sentido, é equivalente, porque se você está num domínio que satisfaz essa primeira parte, então ele vai ter essa segunda parte, se somente ser todo elemento irredutível é primo. Foi o que a gente mostrou, tá? Daí hoje, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer é provar que todo o domínio de ideias principais é um domínio de faturação única. Legal? Então, deixa eu pausar aqui. Bom, então hoje a gente vai ver isso, que todo DIP é um DFU. E se a gente tiver tempo, se o tempo permitir, a gente vai ver mais coisas, tá? Mas só se der tempo. O objetivo principal é esse aqui. E não é difícil, tá? Essencialmente, essencialmente a gente vai usar usaremos o fato de que domínios de ideais principais são neterianos. Eu não sei exatamente qual a pronúncia de neteriano, porque ela depende da pronúncia de néter. Tá? E esse aqui também não é o nome completo dela, tá? Se não me engano, o primeiro nome dela era Emily. Agora eu não tenho certeza também, mas
É uma matemática, foi uma matemática muito, muito importante, tá? E a gente vai usar o fato de que domínios de ideias principais satisfazem essa condição de Noether para provar que todos os domínios de ideias principais são domínios de faturação única, tá? O que essa condição diz, né? Só para recordar. Ah, bom, recordar por quê, né? Peraí. Pronto. Eu parei porque esse negocinho estava no lugar errado e eu não gostei de vê-lo assim. Mas o que a gente vai recordar é a definição de que um anel, o que significa um anel ser neteriano, tá? Então, lembre-se, tá? Esse lembre-se que é entre aspas, porque eu escrevi isso no texto, numa parte anterior do texto, bem em passant, e aí, possivelmente, se você leu, talvez você não se lembre. Se você não leu, então não tem como você se lembrar daquilo que você não leu. Então, lembre-se de que um anel A, aqui para gente, anel comutativo com unidade, tá? Mas essa definição ela vale para anéis não comutativos, tá? Lembre-se de que um anel A é neteriano se todo ideal de A é finitamente gerado. É finitamente gerado. Então, é claro que o exemplo para a gente imediato é que DIPs, domínios de ideais principais, vou colocar assim, tá? Mas não precisa desse apóstrofo. DIPs, enfim, são neterianos. E trivialmente, né? Porque se você pega um ideal de um domínio de ideais principais, esse ideal ele é principal, né? Você pega um ideal I do domínio de ideias principais, então ele é igual ao ideal gerado por um certo alfa. Então pronto, ele é altamente finitamente gerado. Você não consegue apenas garantir que tem infinitos caras que geram, você garante que é um, precisamente um. Então isso é bastante finito, tá? É um conjunto finito bem famoso, o conjunto que tem um elemento só. Tá? Então, dipsoneterianos, né? Mas simplesmente saber esse nome é meio irrelevante, né? Isso é interessante, pois. Né? O que os anéis neterianos têm de importante para a gente? Então, isso é interessante melhor escrever pelo seguinte lema, tá? E aí eu vou pausar, escrever e aí eu já volto. Até daqui a pouco. Bom, escrevi, nem é tão grande, tá? Mas aqui, um anel é neteriano, e isso que a gente vai usar, se somente se toda a cadeia ascendente de ideais estaciona. Tá? Então aqui tem essa noção de cadeia ascendente. O que significa isso? Cadeia ascendente de ideais, né? E o que significa dizer que ela estaciona, né? Eu não sei desse jeito que é fácil de gravar, mas vamos explicar aqui com um pouco mais de calma, o que eu quero dizer com cada uma desses termos, tá? Então, ó, dizer que uma cadeia ascendente nesse cenário significa você dizer que você tem zero, ou melhor, você tem aqui IN, com N pertencente aos naturais, sequência de ideais, tá? Tais que o I0 está contido ou é igual ao I1, que está contido ou é igual ao I2, que está contido ou é igual ao I3, e assim sucessivamente para todo N
o IN, perdão, está contido no IN mais 1. E a coisa vai assim, ad infinitum, ad nauseam, como vocês preferirem, tá? Coisa simples, ele vai indo. O coisinha da seta foi junto. Que droga. Tá, tudo bem. Eu me declaro vencido. Pronto. Aqui. Então, isso aqui é o que significa dizer que é uma cadeia ascendente, tá? De ideais. Então, essa parte aqui significa isso aqui. Dotted. Pronto. Então, primeira parte, cadeia ascendente de ideais é isso. Então, você está num anel onde... E aí, nesse anel, você pega alguma cadeia ascendente de ideais. Então, na sua cabeça, isso define você vai ter uma família de ideais que está crescendo, um contendo o anterior, tá? Então, eles estão aumentando. Certo. Só um detalhe, tá? Nota do tradutor, né? Que alguns textos têm isso. Nota do tradutor. Cadeia é o termo comum. É o termo que pegou no Brasil para esse tipo de coisa. Mas corrente seria melhor. Corrente seria melhor. Porque é o termo, inclusive, que é usado em inglês, né? Porque isso é chain. Ascendant chain condition, né? Então, você tem aqui uma chain, e chain é corrente, tá? É que esse cadeia é no sentido de uma cadeia de eventos, por assim dizer. Tá? São coisas que se encadeiam nesse sentido. Mas corrente tem até mais a ver com desenho, um ligado no outro, assim, presinho. Mas enfim, sabemos o que é uma cadeia ascendente de ideais estacionar. O que quero dizer então com essa parte... perdão, sabemos que é uma cadeia ascendente de ideais. Agora, o que significa essa cadeia ascendente de ideais estacionar, né? Então, deixa eu riscar aqui. Esse rapaz... Eu vou deixar desse lado. O que significa dizer que ela estaciona? Então, a cadeia estaciona se ela para de crescer em algum momento. O que significa dizer que ela para de crescer? Significa que a partir de certo momento, esse contido passa a ser um igual. Então ela não cresce de modo não trivial, ela para. Então ela parou de crescer. Dali em diante, de certo ponto em diante, esse contido ou igual ele vai estar sendo só... ele vai estar lá à toa, porque o que vai estar valendo é a parte do igual mesmo. Tá? Eles vão estar contidos, mas porque o igual é assim, né? Em conjuntos uma coisa é igual a outra. Se somente C, a outra está contida na uma e a uma está contida na outra. Mas, nesse caso, em geral, quando a gente escreve essa inclusão, a gente está pensando só em uma. Tá? Mas, se valem as duas, a gente tem a igualdade. Tá? Então, a cadeia estaciona significa que existe N pertencente aos naturais, tal que IN é igual a IN para todo M que for maior ou igual que esse M. Tudo bem? Então, isso é o que significa a cadeia estacionária. Então, relendo o lema, o que a gente está falando é que, num anel, a afirmação de que todo ideal é finitamente gerado,
que é a afirmação que a gente usou para definir o que significa o anel ser noetheriano. Então, todo ideal é finitamente gerado. Essa condição é equivalente a você dizer que qualquer cadeia ascendente de ideais estaciona em algum momento, tá bom? Se a gente está em 15 minutos já, no texto tem a demonstração, mas a ideia é bem simples, tá? Então, ó, se a gente quiser fazer a ida, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ideia da prova. A demonstração, quem quiser ver, tá no texto. Ela não é complicada, é só porque eu quero fazer mais coisas. Então, para a ida, a gente faz o quê? A gente quer mostrar que se o anel é noetheriano, então vale essa condição. Então, a gente pega uma cadeia ascendente nesse formato aqui, tudo bem? Nesse caso, quando a gente pegar o ideal, a união dos ideais, embora, em geral, quando você une ideais, eles não se tornam um ideal, isso nem sempre acontece. Neste caso, onde cada um deles está dentro do próximo, você tem um ideal. Esse aqui vai ser um ideal. E mais, então, isso aqui é ideal. Pela hipótese do lema, ele é noetheriano, então é ideal finitamente gerado. Finitamente gerado por geradores, digamos que seja assim, G0, G1 até Gn. Bom, cada um desses GIs pertence ao ideal, porque o ideal é gerado por ele. Agora, cada um desses GIs, por pertencer ao I, que é a união desses caras, cada um deles pertence a algum desses Is aqui. Então, um deles, digamos, pertence ao I1, um deles pertence ao I3, outro pertence ao IN, aí tem outro que pertence ao N mais 1, tem uns outros perdidos aqui, tá? Aí, bom, mas são finitos. Aí, no final das contas, todos esses geradores, como um está dentro desse, outro está dentro desse, outro está dentro desse, mas todos estão dentro de algum desses caras, porque eles estão crescendo, a gente consegue pegar o ideal I de maior índice, ao qual todos esses Gs pertencem, tá? Digamos que seja não importa qual seja, mas... Então, pelo modo como essas coisas estão funcionando, vai existir um I tal que todos esses Gzinhos pertencem ao iésimo Izão. E aí disso é fácil concluir, daqui é fácil concluir que esse Izão I minto. Não, exatamente. Então, esse Izão I vai ser igual ao I Mzinho para todo M maior ou igual que I. É bem fácil porque os caras seguintes que você pegar, eles vão pertencer ao I de qualquer forma. E por eles pertencerem ao I, eles vão ser combinação dessas coisas e, portanto, vão estar no Izão Izinho. E aí vai valer essa igualdade porque a gente vai ter mostrado essa inclusão aqui e a outra vale por hipótese. Então, a gente vai ter mostrado a igualdade. Tá? Para a volta, então isso mostra a ida. Para a volta, tem vários jeitos de fazer. Um jeito é você fazer contrapositiva. Como você faz? Você supõe que tem um ideal que não é finitamente gerado. Tá? Então, qualquer conjunto finito de caras que você pega dentro dele não gera ele.
E aí com isso você consegue ir pegando um cara de cada vez e aumentando e criando uma cadeia ascendente de ideais que nunca vai estacionar, tá? Então isso dá para gente a equivalência entre essas duas afirmações. Você dizer que o anel A é neteriano e você dizer que toda a cadeia ascendente de ideais nesse anel estaciona. Tudo bem? Eu tô com essa mania de perguntar tudo bem, sendo que ninguém vai responder tudo bem. Desculpa por isso. Mas enfim. Ah, tá, então agora a gente já pode provar. A gente só precisava disso para provar o resultado de que todo DIP, então, todo DIP é DFU. Então, demonstração. A demonstração ela vai ter duas partes. Ela vai ter a parte 1, que é mostrar que todo irredutível então, seja D DIP. Então, seja D um DIP. Então, a primeira parte vai ser mostrar que todo irredutível de D é primo. E a parte 2 vai ser mostrar que todo elemento não nulo e não invertível tem decomposição em fatores irredutíveis. Tá? Se a gente mostra isso e isso, a gente mostrou então que o cara é um domínio de faturação único pelo teorema da aula anterior. Tudo bem? Ó, de novo essa droga desse tudo bem. Então tá, vamos lá. São essas duas coisas que a gente quer fazer. Eu vou diminuir tudo. Pronto. Diminuir tudo. Tá, isso é o que a gente o que a gente quer fazer. Agora, essa parte aqui, eu acho que a gente já fez. Tá? Mas na dúvida, eu vou fazer de novo. Eu tinha esquecido de dar play, apertar o record, agora eu tô triste. Eu não lembro exatamente qual foi a última coisa que eu falei, mas eu acho que eu parei nesses dois pontos aqui. Poxa, eu tava tão empolgado, eu tava me sentindo Clóvis falando. Mas enfim. Poxa, tô triste. Ah, então, ó. Você pega um π que é irredutível em D. Tá? Aí você quer mostrar que esse sujeito ele é primo. Então você tem que pegar o ideal gerado por ele e mostrar que ele é primo. Só que a gente vai fazer mais. A gente vai mostrar que ele é maximal. Porque todo ideal maximal é primo. Tá? Isso é um reflexo de que todo corpo é domínio. Tá? Em certo sentido. Enfim. E a gente mostra que ele é maximal como? Lembra, para mostrar que um ideal é maximal, ele tem que ser maximal dentro da família dos ideais próprios. Então a gente pega um ideal I que contém ele, e o nosso objetivo vai ser mostrar que esse ideal I, ou ele é todo mundo, ou ele é o anel D, domínio no caso, ou ele é o próprio π, ideal gerado pelo π. Então, se a gente mostrou que só tem essas duas possibilidades para um ideal conter o ideal gerado por π, teremos demonstrado que o I que o ideal gerado por π é maximal. Mas vejam, o ideal I, ele é um ideal de D, e D é um domínio de ideais principais. Portanto, existe um certo A que o gera. O ideal gerado por A é o próprio I. Portanto, como π pertence ao próprio ideal gerado por π, e a gente tem essa inclusão, segue que o πzinho aqui precisa pertencer ao ideal gerado por A. E isso significa
que ele é um múltiplo do A. Tá? Então, π, a gente consegue escrever esse π. Deixa eu escrever ele um pouco melhor aqui. Esse πzinho a gente escreve como sendo algum R vezes esse A. Agora vejam, esse A, claro, ele não pode ser nulo, porque o próprio π não é nulo, já que ele é um elemento irredutível. Elementos irredutíveis, em particular, eles são tomados diferentes de zero na definição. Então, o A não pode ser nulo. Se o A fosse invertível, a gente ia concluir que o ideal gerado por A é o próprio D. Sucesso, é uma das coisas que a gente queria, é um dos casos que a gente quer. Se o A não é o quê? Invertível, então a única coisa que a gente vai poder concluir é que o R que apareceu aqui também não pode ser invertível. Porque se fosse, a gente teria escrito π como sendo produto de duas coisas não invertíveis, e isso contraria a definição do que é ser irredutível. Então, o único modo de π continuar sendo irredutível aos nossos olhos é se esse R aqui for de fato invertível. Mas se esse R é invertível, então existe o R menos 1. E aí quando a gente faz π vezes R menos 1, o que a gente vai obter? Aliás, fica melhor aqui, né? Se a gente faz R menos 1 vezes π, o que a gente vai ter é R menos 1 vezes R, vai cancelar. Então, R menos 1 vezes S, R, esse aqui vai cortar com esse. Tá? A gente manteve isso aqui, isso vai ficar 1 e esse cara vai ser A, mostrando que A é um múltiplo de π. Portanto, a gente vai ter essa inclusão. E como a gente já tem a outra, segue que o ideal que a gente tinha pegado nesse caso é igual a π. Então, ou I, perdão pela tosse, pessoal, ou I é igual ao ideal gerado por π, ou ele é todo mundo. Portanto, esse rapaz aqui é maximal, como a gente tinha afirmado. Tá legal? Voltei aqui. O que eu estou fazendo? Estou tentando riscar. Agora foi. Então, isso provou a parte I. Agora, a parte 2i, ela é meio cabulosinha, mas não é muito, tá? Porque a gente vai usar para a parte 2i o fato de que, então, usaremos o fato de que D é neteriano, tá? De que D é neteriano. Como a gente usa esse fato, a gente usa assim. Deixa eu pausar e agora eu vou lembrar de voltar, prometo. Então, dado I pertencente a D, um cara diferente de zero, não invertível, eu faço para você. Vamos fazer primeiro. Está meio escuro aqui. A seguinte afirmação. Então, fazemos a seguinte afirmação. E a afirmação é: existem π0 e θ0 que pertencem a D com π0 irredutível tais que π é igual a π0 vezes esse θ0. Tá? Deixa eu fazer um θ mais bonitinho aqui.
Tá legal? Bom, por quê? Primeiro, nota o seguinte. Se porventura a gente já começou, a gente pegou um π que porventura ele já é irredutível, poxa, então acabou. Você nem precisa se preocupar com uma decomposição dele em fatores irredutíveis, porque você já pegou um cara que é irredutível, então ele é sua própria decomposição. Ou se você preferir, 1 vezes ele é uma decomposição, tá? Onde você tem 1 é um elemento invertível e π é o elemento irredutível, que faz π ser igual a 1 vezes π. Então, podemos excluir esse caso, tá? Então, vamos fazer assim as demonstrações dos desesperados, né? Eu pausei? Não. Então vamos lá. A gente simplesmente supõe que não. Então, suponha que não seja o caso. Ou seja, suponha que não existem esses caras π0 e θ0 em D com π0 irredutível que satisfazem isso aqui. Tá? Então, supondo que isso não acontece, então deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tá? Então, supondo que não, tá? Então, eu vou continuar aqui, mas aí eu vou escrever o texto aqui e vou empurrar ele para cá. Então, como não existem esses caras dessa forma, então, em particular, π não é irredutível, ele não pode ser. Porque ele não pode ser, porque se o π fosse, então de novo, a gente ia escrever π igual a π vezes 1, e aí a gente ia ter uma decomposição com π0 irredutível aqui. Tá? Logo, então, por ele não ser irredutível, existem dois elementos do domínio que testemunham o fato de que ele não é irredutível. Então, tem um professor que vocês falaram que tem um negócio assim, eu estou ficando igual a ele, de fazer um negócio assim com a mão. Então, eu não lembro agora quem é que vocês falaram que faz isso. Existem testemunhas ρ0 e σ0 pertencentes a D, não nulas e não invertíveis, tais que o π é igual ao ρ0 vezes σ0. Porque isso é exatamente o que significa você dizer que o π não é irredutível. Tem que existir uma galera sim. Tá? Bom, legal essa afirmação, né? Mas cadê o que a gente queria? A gente queria mostrar que existe uma galera. Existe um π0. Por que eu vou fazer com essa afirmação aqui? Então, π não é irredutível. Vou colocar aqui assim. E aí existe esse cara. Bom, mas vou colocar de novo agora. A gente agora tem essa informação. Π é igual a ρ0 vezes σ0. Mas como não vale, como supomos que não existe a decomposição, então como afirmamos que não existe a decomposição,
existe a decomposição. Palavra grande, decomposição, estrela, vou colocar aqui. Que decomposição que eu estou falando? Estou falando dessa aqui. Nem tanto, vamos escrever direito, né? Tanto ρ zero quanto sigma zero não são irredutíveis. Porque se um deles fosse, o que a gente ia ter feito? A gente ia ter, de novo, a gente ia ter decomposto o π como sendo um produto de alguma coisa irredutível vezes outra. Tá? Beleza. Então, nenhum desses é. Em particular, a gente escolhe um agora. Em particular, o ρ zero não é. Tá? A gente vai focar o argumento nesse cara, no ρ zero. Tá? O ρ zero, esse rapaz aqui, não é irredutível. Tá? Logo, então deixa eu pegar essa informação aqui agora. Vou colocar ela aqui. Não, já sei. Espera aí. Alt, deixa eu... Pronto, agora as duas afirmações estão salvinhas aqui, para a gente poder ver a todo tempo. Tá? Como está em 1080p, eu imagino que ainda dê para ler bem isso aqui. Então, ok. Mas se não der, volta o vídeo, né? Sei lá, vi. Agora, esse rapaz aqui, o ρ zero não é irredutível. Agora, por ρ zero não ser irredutível, existem testemunhas disso. Então, existem, adivinha, ρ1 e sigma1 pertencentes a D, não nulos e não invertíveis, tá? Tais que o ρ zero, aliás, esse ρ meu está parecendo um P. Deixa eu fazer direito. Pronto, assim. Ainda parece um P, mas um pouco menos. O ρ zero é igual ao produto de dois elementos não nulos não invertíveis, porque ele não é irredutível. Tá? E tanto ρ1 quanto sigma1 não são irredutíveis. Irredutíveis. Porque se eles fossem irredutíveis, digamos que o ρ1 fosse. Se o ρ1 fosse irredutível, a gente ia ter π é igual a ρ zero vezes sigma zero. Mas ρ zero seria ρ1 vezes sigma1 vezes sigma2. E aí isso seria ρ1 vezes sigma zero sigma1. Portanto, a gente ia ter decomposto o π como sendo produto de alguma coisa irredutível e um resto. Não importa o que é esse resto. E a gente está afirmando que não, a gente supôs que não existe essa decomposição. Portanto, por conta dessa suposição, nenhum desses caras pode ser. Tá? Então, note ainda o seguinte. Ó. Note que a gente tem o π, ele é múltiplo, o ideal gerado por π está contido no ideal gerado por ρ1. Por quê?
o ρ1 é um múltiplo do π. Essa inclusão significa que o π pertence ao ideal gerado, ρ1 não, ρ0. Ao ideal gerado por ρ0, tá? Porque o π é ρ0 vezes σ0. Então, isso atesta que π é um múltiplo desse cara. Então, π pertence aqui, portanto, todo múltiplo do π também vai ser um múltiplo do ρ0. Agora, aqui, e essa inclusão, e a gente está com essa inclusão aqui, ó, própria, tá? Eles estão contidos e são diferentes, porque se valesse igualdade desses conjuntos, a gente ia contrariar a afirmação, não? Não, não importa. Ignora o que eu estou falando. Pensa só no contido. Isso aqui a gente tem certeza. Acho que não vai precisar, não. O zero contido. Aí, da mesma forma, o ρ0 vai estar contido no ρ1, tá? E aí, se a gente for procedendo dessa forma, indefinidamente, a gente consegue uma cadeia de ideais ρn. Toda hora a gente pega esse carinha e descasca ele em outros dois. E vai fazendo isso para todo n. Tá bom? Aliás, eu me enganei, ó, essa inclusão é própria mesmo, tá? A gente consegue garantir que essa inclusão é própria pelo seguinte. Ó, todas essas inclusões são próprias. Porque se valesse em algum desses estágios uma igualdade, tá? O ideal gerado por ρ0, por exemplo, ser igual ao ideal gerado por ρ1, a gente ia chegar à conclusão inevitável de que o σ1 ele seria um elemento invertível. E a gente está pegando eles como não sendo invertíveis. Portanto, essa inclusão é própria em cada um deles. E aí isso nos dá... Então, isso nos dá uma cadeia ascendente, isso nos deu uma cadeia ascendente de ideais que não estaciona. Justamente porque em cada um dos estágios, esses ideais eles estão contendo propriamente o anterior. Mas para ser... como a gente está num cara que é neteriano, isso não pode acontecer. Em algum momento, aqueles ideais eles vão ter que ser todos iguais. Tá? Porque ela estaciona. Então, isso contraria o lema. Então, o que nos permitiu chegar à conclusão de que o domínio não é neteriano? Foi negar que existe isso aqui. Então, portanto, existem π0, σ0, pertencentes a D, com D não nulo, e esse π0 irredutível, tais que o π é igual a π0 vezes σ0. Tá bom? E aí, que é a primeira parte do que a gente queria. Nota o seguinte, se esse σ0 for irredutível, nosso problema, ou uma unidade, um elemento invertível, acabou a demonstração, porque a gente vai ter demonstrado que esses dois caras aqui são uma decomposição desejada. Então, agora, o que a gente vai fazer é provar a afirmação 1. Então, suponha
De novo, para fazer essa parte, suponha que π não tem decomposição em fatores primos. Primos não, em fatores irredutíveis. Tudo bem? Eu estou falando tudo bem demais, tem que parar com isso. Então, ó, a gente quer mostrar que tem. Para a gente demonstrar isso, a gente vai supor que não tem e vai chegar num absurdo. De novo, o absurdo vai ser que a gente vai conseguir uma cadeia ascendente que não estaciona. Observem. Eu estou falando quanto tempo? 45 minutos. Tudo bem. Não estou com pressa. Então, suponha que não tem essa decomposição em fatores redutíveis. Então, em particular, dessa suposição, o π0 a gente já sabe que é irredutível. Por isso foi importante provar que um desses fatores é. Porque agora, como a gente tem essa decomposição em dois fatores e um deles é irredutível, supor que o π não tem decomposição em fatores irredutíveis nos diz que σ0 não é irredutível e nem invertível. Porque quando a gente fala de uma decomposição em fatores irredutíveis, a gente permite que exista a variação por multiplicar por um invertível. Então, se esse cara aqui fosse invertível, a gente já ia ter chegado, a gente ia concluir em particular que o próprio π é irredutível. A gente conseguiria concluir isso. Mas o que importa para a gente é que, como a gente está supondo que não, então o σ0 ele não pode ser redutível, porque senão a gente ia ter decomposição, e nem invertível, porque senão o próprio π seria irredutível e a gente ia ter uma decomposição mais trivial ainda. Agora, por σ0 ser... então, vamos fazer assim. Aplicando a primeira parte do argumento se a gente repete o argumento que a gente fez no começo, só que a gente troca onde tinha aparecido π, a gente troca por σ0. Olha só que truque sujo. A gente obtemos π1 σ1 pertencentes a D menos 0 com σ0 igual ao π1 vezes σ1 e π1 irredutível. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui no começo, pessoal, a gente pegou um cara diferente de 0, que não era invertível, e mostrou que existe uma decomposição em dois fatores, onde o primeiro fator é irredutível. Isso aqui foi para um π que a gente fixou, mas funciona para qualquer π que a gente fixar. Em particular, se a gente, em vez de π, pegar esse σ0, que agora a gente já sabe que existe, ele não é nulo, porque se fosse nulo, π seria nulo, e π não é nulo. E não é invertível, porque a gente já viu que se fosse invertível, a gente ia ter a decomposição que a gente está supondo que não existe. Agora, como ele é não nulo, não invertível, a gente pode aplicar aquela primeira parte do argumento para ele, que nos dá dois fatores, π1 e D menos 0. Eu troquei o número, claro,
tá? Antes aparecia π0 lá, mas eu troco π1 porque esse cara que apareceu, esse π0 que apareceu aqui, ele dependia desse π. Quando eu troquei o π por uma outra letra, coloquei sigma, coloquei uma outra coisa no lugar, eu coloquei esse sigma 0, aliás, ali era θ, né? Era θ, deixa só para fazer igualzinho. Θ. Pronto, tá, θ. Só para ficar igual, pessoal. Se estava entendendo antes, entende agora também, tá? Antes a conta era com laranjas, agora é com limões. Ok. Então, uma vez que a gente aplica, a gente troca aquele π por sigma 0, a gente consegue π1 e sigma 1 e θ1, tais que o produto do π1 com o θ1 dá o θ0 e esse π1 é irredutível. Agora, nota o seguinte. Nota que o π com o qual a gente começou é π0 vezes θ0 e, portanto, é igual a π0 vezes π1 vezes θ1, onde π0 e π1 são irredutíveis. Se o θ1 for irredutível ou invertível, a gente vai ter contrariado a afirmação de que π não tem decomposição em fatores irredutíveis. Portanto, pela suposição que a gente fez, deixa eu colocar aqui, pela nossa... quando eu coloco o Thiago pira, né? Porque olha só, é natural. Paciência. Enfim, como chama? Tá. Em particular, ó, se θ1, ou melhor, θ1 não é irredutível nem invertível. De novo, porque se ele fosse, a gente ia ter obtido uma decomposição do π em fatores irredutíveis a menos de um elemento invertível. A gente está supondo que isso não ocorre. Tá? Logo, de novo, existe π2 e θ2 pertencentes a D-0, tais que, repetindo o argumento, né, porque, de novo, agora esse θ1 ele está ocupando o mesmo papel que o θ0 tinha antes. Então, esse θ1 é igual ao π2 vezes θ2 com π2 irredutível. E aí agora, esse π, a gente já consegue escrever assim, ó, π0 vezes π1 vezes, e no lugar desse θ1 a gente coloca π2 vezes θ2. E aí, de novo, esse θ2 não pode ser irredutível nem invertível. E a gente vai e descasca ele de novo, vai descascando, descascando. A gente sempre vai poder fazer essa descascagem porque a gente está supondo que o π não tem decomposição em fatores irredutíveis. Então, obtemos essa cadeia aqui, ó. O π com o qual a gente começou é múltiplo do θ0. O θ0 é múltiplo do θ1, que é múltiplo do θ2, que é múltiplo, etc., que vai ser múltiplo,
do θ n, e a gente sempre consegue fazer isso indefinidamente para todos os números naturais, porque essa hipótese permite para a gente fazer isso. E essa inclusão aqui é própria, de novo, porque se não fosse, então a gente ia chegar à conclusão de que esses elementos π que aparecem aqui, eles são invertíveis. Esse π0, o π1, etc., esses caras irredutíveis, eles seriam invertíveis. Isso não pode acontecer. Então, essas inclusões têm que ser próprias. Então, obtemos assim uma cadeia ascendente não estacionária. Uma cadeia ascendente não estacionária, que não estaciona. Absurdo, de novo, porque D é neteriano. Então, D sendo neteriano, não pode ter uma cadeia dessa forma. Portanto, o que nos permitiu que essa cadeia existisse foi a suposição de que não havia uma decomposição em fatores irredutíveis. Portanto, vale 2i. Quem é 2i? 2i é a afirmação de que todo elemento não nulo, não invertível, tem decomposição em fatores irredutíveis. Portanto, demonstramos que todo o domínio de ideias principais é um domínio de fatoração única. Tá? Agora, esse vídeo já está com quanto tempo? 56 minutos. Tá? Eu vou começar a gravar outro vídeo imediatamente, enquanto eu deixo esse aqui upando, tá? No YouTube. Agora, só algumas observações, né? Então, aqui está a demonstração que a gente fez dele, ó. Realmente não é grande. Só pareceu grande porque eu fiz ela com bastante cuidado, tentei fazer, né? Então, antes de encerrar, só para encerrar o vídeo, então, o que a gente vai fazer? Só umas observações, né? A primeira observação importante. Essa demonstração prova, a gente acabou de provar sem querer, generaliza o teorema fundamental da aritmética, que é aquele de que todo número inteiro, diferente de 0 e de 1, de mais ou menos 1, se escreve como um produto de, eu ainda estou pequenininho, se escreve como um produto de fatores primos, tá? Porque a gente sabe que Z, o anel dos inteiros, a gente sabe que ele é um DIP, portanto ele é um DFU e vale o enunciado de DFUs para ele. Só que o enunciado de DFUs para ele é exatamente o teorema fundamental da aritmética. Então a gente provou isso. Aí só para fechar, a gente conhecia os domínios euclidianos, aí a gente viu que esses domínios euclidianos moram dentro dos domínios de ideias principais, e agora a gente já se convenceu de que os domínios de ideias principais moram nos domínios de fatoração única. Tá? No texto tem um exemplo bem simples de um cara que não é domínio de fatoração única, tá? Então, alguém que mora aqui, é esse cara aqui. A, onde, exemplo. Esse cara, quando a gente pega Z, raiz de menos 5, e a gente olha ele como subanel, né? Dos... Opa, não... tá feio aqui. Raiz de menos 5. Pronto. Isso aqui não é um domínio de fatoração única, tá? No texto eu coloco... Tem vários jeitos de você verificar, mas
Vou deixar vocês se convencerem disso. Você pega os 6 aqui dentro, os 6 mora em z, que está contido dentro de z raiz de menos 5. Você pode escrever ele como sendo 3 vezes 2, e também consegue escrever ele como sendo isso. Raiz de menos 5. Deixa eu colocar assim, né? Não, tudo bem, vai. Raiz de menos 5. Eu ia colocar o i ali, mas tudo bem. Raiz de 5i. Né? E aqui 1 menos raiz de menos 5. A gente consegue escrever esse cara assim, tá? E nenhum desses aqui é associado ao outro. Tipo, são dois elementos irredutíveis, tá? Coisas para verificar, né? O 6, ele é diferente de zero aqui dentro, ok? Ele não é invertível aqui, cheque, né? Vocês checam isso. O 3, ele é um elemento irredutível aqui, o 2 é um elemento irredutível aqui. Esse cara é um elemento irredutível aqui. Esse outro também é irredutível aqui, tá? Mas esse não é associado a esse, nem a esse. Esse também não é associado a esse nem a esse. Portanto, é uma decomposição. Elas não são. São duas decomposições que não são essencialmente idênticas. Elas não diferem a menos de multiplicar por um elemento invertível. Então, elas são duas decomposições fundamentalmente distintas. Tá? Vou deixar vocês pensarem nisso, quem se interessar. Tá? Outras coisas. Esses negocinhos que eu fiz aqui, eles continuam, tá? Tem outros tipos de anel. Você tem um negócio que chama domínios de Bezout, não sei. Domínios de MDC, domínios de Schreier, tem os domínios integralmente fechados, tem uma plétora enorme de animais aqui, onde esses que vão se subdividindo, um contém o outro não contém um, umas coisas assim, tá? E infelizmente não faz parte de um primeiro curso de Álgebra 2 ver essas coisas. É engraçado falar um primeiro curso de Álgebra 2, né? Porque o 2 dá a ideia de que é o segundo. Então, no próximo vídeo, que eu vou começar a gravar agora, então, eu vou pular essa parte, eu não vou construir as frações com vocês em vídeo, tudo bem? Talvez eu faça isso num vídeo separado depois, porque é um pouco trabalhoso e a gente só vai precisar saber que isso existe, tá? E eu não faço do jeito que muitos livros fazem, tá? Eu sigo o Hotman para fazer isso, então eu tiro os anéis, eu tiro o corpo de frações como sendo o quociente de um anel de polinômios, tá? Tá aqui. Mas aí no próximo vídeo a gente já vai atacar direto o Teorema de Gauss, tá? Aí eu vou falar bastante sobre MDC, vou falar algumas coisinhas de MDC, tá? E aí a gente já ataca os lemas de Gauss. Eu vou fazer tão sucinto quanto possível, mas sem tirar assim, sem tirar o essencial. Os detalhes vão estar no texto, mas só dar fazer algumas considerações gerais sobre isso, dar uma estudada no roteiro da demonstração, por assim dizer. Mostrar os passos, o que se faz em cada uma das coisas, tá? Um outline, porque sim, tá? Mas aí depois eu posso fazer uns vídeos um pouco mais demorados sobre isso, não sei. E certamente esse de frações eu vou construir com vocês ao vivo, quando a gente tiver aulas presenciais de novo, eu faço questão. E quando, às vezes durante esse período de 7 a 29 de julho, que eu vou estar de férias, posso gravar também, porque eu não vou aguentar ficar só jogando, tá? Tipo, tudo bem que é uma gracinha, mas eu tenho responsabilidades, eu tenho outras coisas, eu gosto de matemática também. Então, como fala? Então, assim,
Eu esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. Eu certamente vou enjoar de jogar durante as férias. E aí eu vou fazer outras coisas. Se alguma dessas coisas pode vir a ser gravar vídeos de álgebra 2 sobre corpos de funções e coisas aleatórias, tá? Mas é isso. Obrigado e até daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau, tchau.